Olá, queridas filhas amadas, que bom estarmos aqui novamente nessa segunda-feira no nosso Tea and Bible. E como eu havia falado na semana passada, nós vamos fazer a parte 2, que fala um pouquinho sobre o sonho de Jacó. E eu, se fosse você, corria pegar a tua Bíblia para a gente poder acompanhar juntas essa palavra que é muito tremenda, essa palavra. Então, nós paramos quando Jacó estava a caminho de Padã Arã, longe de casa. Ele estava dormindo no relento e uma pedra era o seu travesseiro. O que nós imaginamos aqui, se nós formos depois ler aqui em Gênesis, que é o nosso capítulo base, Gênesis 28, do 10 até o 17. Ele diz aqui que a escada de Jacó, ela foi uma revelação em um sonho que o patriarca de Israel teve quando ele deixou a cidade de Berseba. E essa cidade de Berseba, ela é no deserto do Negev. E ele foi se dirigindo então para Padã Arã, ao encontro então de Labão, que era o irmão da sua mãe, da Rebeca. Já era noite quando Jacó estava muito cansado, né? E aqui nós podemos comparar a vida de Jacó com a nossa vida, quando algumas vezes nós estamos em momentos que são difíceis, onde nós estamos solitários, nós estamos cansados, nós desanimamos. E esse momento eu quero chegar com você nessa passagem. Ela poderia ser feita também para nós, transmitindo aqui nessa passagem do 28:11, que Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, ele parou para pernotar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e ele se deitou nessa pedra. Aqui, veja, no deserto ele poderia com certeza ter alguns materiais, cobertas, né? Mas ele não. Ele pegou como material, ele pegou uma pedra para fazer como travesseiro, né? E ele foi descansar a sua cabeça sobre ela para passar a noite. Então, se nós abrirmos a nossa Bíblia em Efésios 2, no 20, ele vai dizer o seguinte. Abra a tua Bíblia lá em Efésios 2, 20. E ele diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como uma pedra angular. Então aqui ele descansou a cabeça sobre a pedra e ele se entregou totalmente em confiança ao Senhor, seguro de passar a noite inteira. E esse momento de provação ele estava sozinho, mas ele estava descansando aonde? Em Cristo. E a nossa rocha tem que ser rocha firme e inabalável, que é Jesus Cristo. Jacó, então, ele dormiu e ele sonhou com uma escada. Essa escada, o topo dessa escada, ela tocava no céu. E a escada de Jacó, ela representa uma ponte entre a terra e o céu. Vamos imaginando isso para nós podermos entender o que essa passagem quer passar para nós. Quando Deus criou o mundo, ele criou o céu e ele criou a terra. E para que nós possamos chegar, né, então é um mundo humano e um mundo divino. Então, Jesus, quando ele esteve na Galileia, ele revelou a Natanael que ele mesmo era a escada que faz a ligação da terra com o céu. Gente, isso é maravilhoso. Então, ninguém pode se conectar a Deus a não ser por meio dessa ponte espiritual que é Jesus Cristo. Então, é por meio de Jesus que as nossas orações chegam ao céu, através daquele incenso suave
que ela chega até Jesus. Jesus é a escada que Jacó viu. Então ela era uma visão, era um sonho profético e a verdade que nos mostra para unir então o céu e a terra. É necessário que haja então uma ponte, um intercessor, um intermediário, e esse poder foi dado a Jesus, que conquistou esse direito quando ele foi crucificado no madeiro. Então nós comparamos quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, ele se coloca como esse intercessor, esse intermediário entre a terra e o céu. Por isso que nós podemos ter essa comunicação, então, com Deus, né? Essa escada, ela quer dizer que ela era uma segunda chance de comunhão dada pela misericórdia de Deus. Então, o que aconteceu com Jacó? O Jacó, ele tinha quebrado totalmente a comunhão que ele tinha com o Senhor, né? Porque ele mentiu ao seu pai, ele roubou a primogenitura do irmão, e ele estava indo a caminho da casa de Labão, que era o seu tio, mas aí ele teve um encontro com o Senhor e ele pôde mudar então toda a situação da história dele. Jacó, após o sonho, ele começou a sentir a presença do Senhor e que nunca mais o abandonou. Nunca mais ele mentiu, nunca mais ele enganou. Ele se tornou um homem com relação ao Senhor, né? Ele se modificou, né? Por causa desse encontro que ele teve com o Senhor. Então, Jacó, após o sonho, então, ele mudou a sua vida. E agora eu falo para você aproveitar a mesma oportunidade que Deus está dando, porque ele deu uma segunda chance, né, a Jacó. Ele era neto de Abraão. E eu te pergunto, se você nunca falhou com Deus, né, se você tem algum momento agora aí na tua vida que você precisa se reconciliar, que você precisa pedir perdão para alguém, você precisa entrar num caminho perfeito. Então, eu digo para você, levante-se, ande de novo na presença do Senhor e ser perfeito. É isso que o Senhor quer. Existe então aqui um resumo que eu vou te falar para a gente tentar fechar esse nosso Tea and Bible, que é uma escada que ligava os céus à terra. Então nós temos uma conexão direta. Anjos que desciam e subiam. Isso é um nível espiritual elevado. O Senhor falava diretamente a ele, a Jacó. Ele tinha uma intimidade com o Senhor. A fala do Senhor era de promessa. Ele dizia aqui, muitas bênçãos. Deus fala que seria com ele por onde andasse. Ele nunca estaria só e que ele seria guardado onde quer que ele fosse, ele teria proteção. Então, se nós lermos aqui, do versículo 13, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Então veja, essa palavra tem promessa para a tua vida. Então eu te sugiro, né, a estar lendo. E agora, depois que nós conversamos um pouquinho, talvez você entenda melhor aquilo que o Senhor quer falar nessa passagem. Espero que você seja edificada, abençoada. E agora nós vamos então para o nosso chá. Fique ligadinho. Olá, nós estamos de volta e hoje nós vamos dar continuidade à parte 2. O chá que nós estamos fazendo, ele é o chá do abacaxi, no caso da casca do abacaxi. E eu vou falar um pouquinho para vocês de como que nós podemos usar essa fruta em algumas receitas. Então, o nosso chazinho já está pronto.
uma delícia. O chá da casca do abacaxi, ele é muito simples de ser feito. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um aparelho que nós cortamos o abacaxi. Ele vai sendo cortado. Então, primeira coisa, nós tiramos a coroa. A coroa, se você quiser plantar para fazer a plantação do abacaxi, nós temos que ir tirando essas folhas aqui, ó. Então, nós vamos tirando as folhinhas e vamos limpando todo esse abacaxi, ó. Você pega a coroa e vai limpando ela até ficar limpinho, que nem tá esse aqui, ó. Ele vai começar a nascer daqui uns 15 dias, as raízes, né? Você vai trocando a água, mantendo ela sempre limpinha, e você depois consegue plantar, põe num vaso no teu jardim, fica bem bonito. Aqui nós vamos então usar a polpa e a bromelina. Então o chá eu faço com a casca, esse aqui já tá lavado. Então nós colocamos numa panela para ferver a casca do abacaxi com cravo, com canela, e nós deixamos fervendo. Essa receita que eu vou fazer agora era uma receita de um bolo da casca do abacaxi. Então, primeiro o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma calda, que a gente usa então a casca do abacaxi. Você vai fazer um suco. Então eu vou dar a receita, mas eu vou passar na descrição do vídeo depois para você ter ela bem certinha. Então, para que a gente faça essa calda, o que nós vamos precisar? Nós vamos fazer um chá. Você vai colocar na água a casca de um abacaxi já lavado, limpo, né? Você deixa ele na água com 3 xícaras de água. Então, você vai fazer um suco desse abacaxi aqui, ó. Aqui eu tenho as cascas que já foram feito o suco. Depois que você fizer isso, você vai pegar e vai colocar no liquidificador e vai bater esse suco que ficou na panela junto com a casca. Você bate no liquidificador, tá? Então, você vai bater a casca junto com aquela água, aquele suco. E vai ficar o quê? Você vai peneirar tudo isso. Isso aqui é o que sobra na peneira, tá? É o resíduo. Então, aqui o que eu fiz? Eu já fiz o suco usando a casca, né? Aí eu coei e aí eu vou ter então o nosso caldo, que já está aqui, ó, pronto. Que é o suco do abacaxi da casca, né? Isso aqui é a casca, é um resíduo. Então, para nós darmos início ao bolo, ele é muito simples. Então, você veja, você pode plantar a coroa, você vai usar a casca e você também vai usar a polpa e aquela parte do meio que é a bromelina. Primeiro eu vou ensinar, então, a fazer o bolo, porque ele é muito simples. O que você vai precisar? Você vai bater 3 claras em neve. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é bater a clara em neve. Agora que nós já batemos as claras em neve, nós vamos colocar as gemas e vamos bater mais um pouquinho. Depois que eu coloquei as gemas, nós vamos colocar os açúcares, tá? Nós colocamos 1 xícara de açúcar branco e 1 xícara de açúcar mascavo.
colocamos o açúcar, ele tem que ser bastante batido para ele ficar bem macio, né? Depois que nós colocamos o açúcar, o próximo é o caldo, então, da casca do abacaxi, que você vai colocar uma xícara também aqui dentro. E vai bater mais um pouco. Até aqui nós usamos a batedeira. Próximo passo, que seria na hora que nós vamos colocar então a farinha a gente sempre peneira. Então aqui nós temos 2 xícaras de farinha de trigo que nós vamos peneirar para incorporar então ao bolo. Ele é bem simples de fazer, gente, é muito fácil. Tá, então essa peneirada. E nós não vamos usar mais a batedeira, nós vamos incorporar levemente essa farinha a essa massa, batendo gentilmente para ela ir incorporando ao líquido, né? Então a receita, na realidade, é assim: a casca de um abacaxi limpo e 3 xícaras de água você deixa ferver para fazer esse caldo. Aí para o bolo, são 2 ovos, 1 xícara de açúcar branco, 1 xícara de açúcar mascavo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara desse caldo do abacaxi, que eu já expliquei para vocês como é que nós temos que fazer, né? E 1 colher de fermento em pó. Então, nós vamos bater tudo na batedeira, mas a farinha peneirada nós incorporamos com o fouet. E daí, quando ela já estiver bem incorporada a massa, não esqueça de já deixar o teu forno pré-aquecido a 180 graus e a forma untada e enfarinhada. E por último, nós vamos colocar 1 colher de sopa de fermento. E vamos incorporar esse fermento à massa gentilmente, né? E vamos mexendo. A massa é muito cheirosa, muito gostosa. E aí nós podemos usar todas as partes, né, do abacaxi. Então, incorporou o fermento. Agora nós vamos colocar a massa na forma. É um bolo que não é muito doce, ele é bem gostoso para tomar com café. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a massa na forma. Agora nós vamos colocar essa massa no forno que já está pré-aquecido a 180 graus. Ela vai, dependendo do teu forno, 30 a 45 minutos. Então, o resultado do nosso bolo está aqui. O bolo da casca do abacaxi, ele é uma delícia, ele é um bolinho bem sequinho, mas ele é muito gostoso, que é para você tomar aí com o teu chá
no caso aqui, daqui a pouquinho já vou tomar o meu chá com um pedacinho de bolo. E para a gente estar utilizando toda a fruta do abacaxi, eu fiz aqui uma cocada. Ele é um doce com aquela polpa e o miolo do abacaxi, a bromelina. Então a gente faz esse doce, vai leite condensado, vai coco, e você pode estar comendo ele junto com o bolo. Você pode usar para bolo de pote, para cupcake, pode fazer isso aí para recheio mesmo de bolo. Então você utiliza todo o abacaxi, ele é todo reutilizável. Então, aqui está o prato, né? O nosso bolo com a cocada. E para fechar então esse nosso Teen Bible de hoje, nós vamos fazer o sorteio. A Sara vai me ajudar. Nós vamos sortear aqui uma xicrinha, ela é uma xicrinha com uma peneirinha. E vamos ver, atenção, para quem que vai. Quem foi a ganhadora? Pastora Laura! Pastora Laura, beijo para você lembrar do nosso Teen Bible. Pastora Laura tá aqui. Agora nós vamos sortear essa chaleira de vidro com infusor, tá? Essa chaleirinha aqui de vidro, é uma gracinha. Próxima ganhadora. Deixa eu ver. Marília, da Pastora Laura. Beijo, Marília. Deus abençoe você. E agora nós temos mais uma xicrinha. É uma gracinha essa xicrinha, bem bonitinha. Vamos ver quem vai ser a próxima ganhadora. A Sara que está sorteando. Franciele Hempel. Beijo, Franciele. Obrigada por ter se inscrito no nosso canal. Deus abençoe. Gente, eu agradeço. Eu espero que você tenha gostado de todas essas dicas. Se você não é inscrita lá no nosso canal, se inscreva. Se você gostou do que nós estivemos falando hoje no nosso Teen Bible, dê o seu like, compartilhe com os amigos, coloque lá o teu comentário se você gostaria que nós apresentássemos algum outro tipo de chá, alguma outra coisa que você queira que a gente fale ou apresente aqui no nosso canal. Um beijo, uma excelente semana para todas, que Deus abençoe. Até o nosso próximo Teen Bible. Tchau, tchau!